Uhul, tá gravando aí. Então, gente, boa noite. Como se eu não tivesse falado com vocês antes, né? Mas quem vai assistir depois precisa de uma boa noite também, não é mesmo? É, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sociologia, gente. Há quanto tempo, não é mesmo? Da última vez que nós falamos de sociologia, nós estávamos falando de Marx, nós falamos de Durkheim, nós falamos de todos esses caras aí. E hoje a gente vai falar de um outro cara que é super importante para a sociologia, considerado uma das bases aí da sociologia e principalmente da filosofia mais contemporânea aí, tá, gente? Hoje a gente vai estar falando de Weber. Julia, quem que é esse cara muito maluco aí? Então, a gente não ouve muito falar de Weber, uma parte das vezes, que a gente fica muito, às vezes, ah, fadado a Marx, a Durkheim, esses caras aí. Sendo que o Weber é, sinceramente, o cara mais importante entre Marx e entre Max Weber e Durkheim. Eu acredito que Weber seja, eu não apenas eu, mas vários dos sociólogos e pensadores aí de maneira geral, pensam que Weber é muito mais importante do que Durkheim e complementou grande parte das teorias de Marx em relação às bases aí do estudo da sociedade de maneira geral. Então a gente aí está num período um pouco mais recente, está aí no século XIX barra iniciozinho aí do século XX. Então o cara aqui vai ser um monte de coisa, como basicamente todos os outros sociólogos aí que nós está falando. A gente, o Max Weber vai ser sociólogo, economista, diplomata, ele vai estudar filosofia também. Então, vai ser um grande pensador. A família dele sempre o ajudou muito na questão dos estudos. Ele vai também estar na Alemanha. Vai pegar como uma grande crítica aí às filosofias anteriores, principalmente uma crítica muito grande à sociologia inicial de Comte e Durkheim. E vai estudar bastante sobre como se formou a forma econômica barra social política que a gente está hoje. E o que que isso tem a ver, principalmente com a questão de religião e poder. Ah, essa é a principal questão do Max Weber e, geralmente, quando caem questões do Weber, geralmente estão relacionadas a isso. E, como eu falei antes, o Weber foi o cara que mais influenciou na formação da sociologia como ciência que a gente entende hoje. Então, bora lá. Estamos falando do século XIX barra século XX, o iniciozinho aí. Então, o que temos no lugar onde Weber viveu? A gente tem a formação da Alemanha. Vocês se lembram que a Alemanha e a Itália, elas não estavam unificadas como os outros países europeus, ocidentais? A Alemanha e a Itália, elas se unificaram, tiveram a formação de Estado Nacional um pouco depois. Então, a Alemanha vai surgir e, ao mesmo tempo, vão acontecer uma série de questões de grande desenvolvimento tecnológico. Você tem aí a Revolução Industrial, principalmente a popa aí, é super um crescimento exponencial aí. E logo depois também você tem a Primeira Guerra. Então, tudo isso vai influenciar bastante a forma, não só como o Weber vai encarar as coisas e pensar, fazer o seu estudo sociológico, mas a sociedade de maneira geral. O próximo assunto que a gente vai ter, que é a Escola de Frankfurt, também vai estar relacionado a guerras mundiais e como que o pensamento ocidental se relaciona com tudo isso. O que que a gente pode, como que a gente consegue entender todas essas transformações caóticas que acontecem na sociedade onde a gente está? Então,
Esse vai ser o panorama geral que estamos. E lembrando também que tudo isso está relacionado ao quê? A pensamento científico. E justamente o pensamento científico influencia na formação da sociologia, por quê? Porque a ciência é necessária também na parte humana, no sentido de que a ciência ela deve tentar explicar também as relações humanas, como estamos vivendo e tudo mais, o que está relacionado. Então, a sociologia ela também tem relação com essa necessidade de pensamento científico e racional que a gente tem na Europa e no pensamento ocidental de maneira geral. Pessoal, vão me falando se vocês estão acompanhando e qualquer coisa aí, vão mandando mensagem para eu saber se tem alguma dúvida, se algo está atormentando vocês neste período. Muito bom. O Max Weber, ele vai pensar principalmente nessas questões de poder, do que é o capitalismo e tudo isso emaranhado em qual método necessário para estudar a sociedade. Então, esses são as principais obras dele, né? A Economia e Sociedade, a Metodologia das Ciências Sociais. Mas se você quiser um livro mesmo, que todo mundo fala, que você ouve por aí afora, é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse é o principal livro do Weber, então você sempre vai falar dele. E eu vou falar a direita hoje para vocês. A aula hoje é um pouco mais rápida, graças a Deus, né? Porque eu não paro de falar assim, nessa desgraça. Eu falo umas aulas de 2 horas, mas eu vou fazer o máximo para ser mais de boa. O Weber é complexo, sim, mas a gente tem como simplificar ele muito bem para o vestibular. Nada que seja. Nada que seja muito chato, tá bom? Para vocês terem noção, eu acho que o Weber é um dos caras mais legais, assim, de você estudar, principalmente da sociologia. Lógico que a Escola de Frankfurt é mais legal, né? Mas também faz parte. Então, sempre quando você ouve falar de sociologia, você vai ouvir falar da tríade da sociológica, né? Ou alguns chamam também de os três patetas, ou qualquer coisa assim. Que é o Weber, o Marx e Durkheim. São os principais caras que fizeram as bases da sociologia que a gente conhece e que são estudados até hoje, principalmente porque não falaram coisas totalmente unidas e complementares, mas também criticaram uns aos outros, lógico que em escadinha de surgimento, né? Assim como as sociologias anteriores, a filosofia em relação à sociedade anterior. Então, começando propriamente no estudo do que o Max Weber vai falar sobre a questão de estudo da sociedade e tudo mais, a gente vai falar de neutralidade valorativa e pluralismo. Caralho, Júlia, que desgraça que é essa? Então, a desgraça dessa questão é que o Weber falou uma coisa que a gente tem plena noção, mas que as pessoas, de maneira geral, que estudavam a sociologia não pensavam, que é todo o estudo da sociedade é parcial, assim como o seu discurso, ele é parcial. E, logicamente, ele traz o olhar do observador, traz a perspectiva do observador. Ele não traz todas as perspectivas, apenas a perspectiva do observador. Então, aqui é uma crítica muito grande a Durkheim e o Comte, que é o iniciozinho da sociologia. Por quê? Porque esses caras vão falar que a sociologia deveria ser uma ciência totalmente imparcial, totalmente que conseguisse ver a sociedade como um todo, sem levar em consideração os preconceitos ou qualquer tipo de influência pessoal do observador, do sociólogo. E o Weber vai falar pra gente que isso é impossível, isso é uma mentira.
Se vocês lembram da minha primeira aula que eu falei com vocês, eu falei do estudo de Van der Waals lá, que eu falei sobre as questões de como a linguagem pode modificar a forma que você vê. Que eu falei da tribo Rimba e tal, e que para a tribo, vocês lembram dessa que eu falei para vocês? Que essa tribo ela não conseguia distinguir azul de verde porque eles tinham a mesma palavra. E eles relacionavam as duas cores como a mesma, sendo que eles têm várias nomenclaturas para verde. Então, assim, a forma como você traz conteúdos e educado na questão da linguagem também traz diferença na forma como você vai comunicar e entender aquilo que você está observando. Então, essa questão é super importante, porque quando você está falando de sociedade, é uma questão muito mais complexa, porque, primeiro, você está dentro da sociedade, e a sociedade em que você está também tem toda uma educação em relação a outros tipos de sociedade. Então, isso é completamente impossível. Só que a gente precisa ao máximo tentar ver o máximo de perspectivas diferentes, ao máximo de imparcialidade que a gente puder. Essa é a questão do Weber. Ele fala que a sociologia ela não deixa de ser uma ciência simplesmente porque estamos falando sobre sociedade ou temos essa questão de parcialidade de algum momento. Só que a gente tenta ao máximo fazer isso de alguma forma. A gente tenta fazer isso de ver várias perspectivas e várias narrativas aí de estudo, basicamente. Então, esse é o primeiro ponto do Weber. A gente não consegue ter uma imparcialidade total, nem ver o que é toda a sociedade como um todo, em todas as perspectivas. Porém, a gente vai tentar fazer isso o máximo que puder. Essa é a questão. Segunda questão muito importante do Weber. Vocês lembram qual era a questão do Durkheim para o estudo da sociedade? O que você precisaria entender da sociedade para estudar a sociedade segundo Durkheim? Vocês lembram? Preciso que vocês se lembrem, se vocês puderem. E escreva aí para mim. Se vocês não lembrarem, também não tem problema, a gente volta. Falem para mim se vocês lembram ou não do que eu tô falando em relação a Durkheim. Pessoal, não tem problema se vocês não lembrarem. Ninguém está falando comigo. Ah, isso, exatamente, fatos sociais. O Ali e a Maria estão falando aqui, beleza. O Durkheim falava exatamente isso. Gente, muito obrigada. Estou coraçãozinho um pouco mais quente agora. Às vezes eu fico em pavor quando vocês não falam comigo. É sério. O Durkheim, ele vai falar que são os fatos sociais que você precisa estudar para estudar a sociedade. Fatos sociais, o que que são? São basicamente normas de conduta. São basicamente aquilo que a sociedade faz com que você tenha na sua cabeça que você precisa fazer e agir daquela forma. Beleza, isso é Durkheim. Agora, o Weber, ele vai falar que, na verdade, para que você consiga estudar uma sociedade, você precisa estudar as ações sociais. O que são caralhos de ações sociais? Ações sociais nada mais é do que uma ação individual em que você pense em outra pessoa de alguma forma. Ele dá um exemplo bonitinho que é colocar um guarda-chuva.
Se está chovendo e você abre seu guarda-chuva para se manter o quanto você conseguir de seco, isso não é uma ação social, isso daí é uma ação individual. Beleza. Agora, se você pensa em outra pessoa quando você abre o seu guarda-chuva, no sentido de que você vê uma pessoa que está se molhando e ah, oferece para ela abrigo também no seu guarda-chuva, isso passa a ser uma ação social. Porque você está agindo de alguma forma em prol de outra pessoa, de outro indivíduo. Então, é exatamente aí, quando ele fala de que as relações sociais, elas geram, de alguma forma, as ações sociais. Então, é exatamente aí que a gente pensa como vamos fazer o estudo da sociedade. Fala, Júlia, mas piorou para um caralho. Como que a gente vai conseguir entender, tipo, quantos, quantos milhões de pessoas existem em sociedade? Um número do demônio para você entender todas as relações, é um troço super complexo, muito pior do que o estudo anterior da sociedade que era em Durkheim, quando falava em fato social. Sim, é muito mais complexo, só que o Weber, ele cria tipos ideais de ação, ou formas gerais de ação. Essa é a teoria geral da ação, como o nome já diz. Para ele, existem ações que são racionais e ações que são irracionais. A partir daí, existe uma bifurcação de duas racionais e duas irracionais, que é a racional, basicamente você está pensando na finalidade pela qual você está agindo. A segunda é aquilo que você já tem como certo. Aquilo já é certo para você no seu âmago e você simplesmente considera aquilo como algo certo, já direcionado, ou uma relação moral de alguma forma. Agora, nas irracionais, você pode ter ações afetivas e convencionais. Lógico que as ações elas se confundem ao longo do tempo, mas existem quatro gerais em que você consegue separar mais ou menos. Juliana, não entendi porra nenhuma que você falou. Vamos voltar. Ah, as ações racionais em que você tem a finalidade, você pode pensar na construção de uma casa, por exemplo. Se você constrói uma casa em que você sabe que você precisa de um lugar para viver simplesmente para se proteger das intempéries e de que isso é necessário para que você conviva com pessoas, você está agindo de uma forma racional, de acordo com a finalidade daquilo que você está fazendo. Agora, se você tem na sua cabeça que simplesmente é certo ter uma casa, é necessário ter uma casa, e simplesmente, sem pensar necessariamente na finalidade de se proteger, você decide que é necessário ter uma casa, porque os seus pais já tiveram uma casa, isso é correto socialmente falando, está agindo de uma forma basicamente moral. Agora, em partes irracionais. Se você constrói a sua casa para construir uma família, para construir um lar, para ter suas relações sociais e tudo mais, você está agindo de forma afetiva. Agora, se você age da forma de que todo mundo tem uma casa, ter uma casa simplesmente é algo que promove você de alguma forma, você simplesmente está agindo de uma forma convencional. Todo mundo tem uma casa, você simplesmente vai e constrói uma casa também. Percebem que essa daqui e essa se confundem, certo? Sim, se confundem para um caralho. Porque ou você age de uma forma racional nesse sentido, ou uma forma irracional, mas mesmo assim, isso é tradicional, de moda, ou está relacionado de alguma forma àquilo que você considera certo e errado em sociedade. Então, alguns autores colocam convencional e moral na mesma ação.
porque seria simplesmente uma junção de ambas. A diferença aqui é que a primeira é racional no sentido daquilo que você considera como certo e errado, aquilo que já foi implementado em você de alguma forma na sua vida. Por isso a moral aqui. Agora, quando você simplesmente vai conforme está indo o fluxo, de uma forma irracional, simplesmente porque todo mundo faz aquilo, e você, independe se aquilo é certo ou errado, você está no sentido convencional. É um pouco confuso? É um pouco confuso, mas você conseguiria, de alguma forma, relacionar as ações sociais de acordo com essas 4 facetas, ou em 3 facetas, se você quiser simplificar. Se você conseguir simplificar, você pode ir pela finalidade, afetividade e questões tradicionais. Essas são as 3 principais. Se você quiser aprofundar um pouquinho, é nessas 4 aí, onde uma está relacionada àquilo que você considera certo e errado, e a outra é vá onde está indo o fluxo. Segue o baile. Essa é a teoria geral da ação. Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, vamos falando aí, caso alguma coisa ficar ruim, beleza? Nesse sentido, você conseguiria colocar tipos ideais do qual é a ação mais destacada em sociedades, para facilitar o estudo delas. Então, aí que são os tipos ideais dessa sociedade. Os tipos ideais dessa sociedade, basicamente, parece um pouco estereótipo, certo? Mas não é necessariamente um estereótipo. É simplesmente qual é a ação que é mais seguida naquela sociedade. Por exemplo, esse daqui é o pai do Chico, o Sérgio Buarque de Holanda. Ele foi um sociólogo bem importante na sociologia brasileira. Se der tempo, a gente vai falar isso no final do ano. Ele falava que os brasileiros são pessoas cordiais, homens cordiais. No sentido de que muitas vezes nós nos valemos das questões afetivas para as nossas relações. Para agir de alguma forma, a maior parte das vezes nós agimos através da afetividade, porque a afetividade é aquilo que nos move. Então, quando você vai montar uma empresa no Brasil, a maior parte das vezes as empresas são uma árvore genealógica. É um primo que contrata a prima, que contrata a tia, o pai, a mãe, o sobrinho. E assim vão fazendo uma empresa a partir daí. Cargos públicos também são muito bem relacionados a isso. Ou quando você vê, por exemplo, que a maior parte das vezes quando a gente fala da sociedade alemã, por exemplo, a gente considera que a sociedade alemã é muito bem organizada, que a maior parte das vezes eles agem de acordo com a finalidade daquilo que eles estão fazendo, e não necessariamente outras ações, outros tipos de ação. E a gente fala que eles são frios e coisas desse tipo, mas simplesmente é o tipo. Não está relacionado exatamente. Não é nesse sentido preconceituoso. Ah, porque os alemães são tudo frios, os caras tudo antissocial e é isso. E o brasileiro, o cara, tipo, só bebe cerveja e vai pro rolê com os amigos. Não é necessariamente assim de uma forma preconceituosa, mas simplesmente é. O que que move essa sociedade a agir? O que que move essas pessoas a se relacionarem umas com as outras? É nesse sentido que a gente tem os tipos ideais. Nenhuma dúvida até agora, gente? Tá de boa mesmo? Vamos falando aí, tá? Então, os tipos ideais são formas boas da gente conseguir estudar as sociedades simplesmente para tentar entender como essa sociedade é formada, o que nos relaciona, o que faz com que a gente se mantenha unidos para se formar realmente uma sociedade. E aí que uma coisa bem importante é que eu esqueci de colocar no slide, mas eu vou estar colocando no Drive assim que eu terminar essa aula, tá? O Weber, ele separa aquilo que é uma comunidade daquilo que é uma sociedade.
A comunidade, pro Weber, é um lugar onde a maior parte das ações elas estão relacionadas de alguma forma às organizações afetivas. E a sociedade ela está mais relacionada a uma organização racional. Vou explicar um pouco melhor o que é isso. Por que eu estou falando disso? Porque a principal questão do Weber é tentar entender por que vivemos em uma sociedade capitalista. Por que o capitalismo é como é, qual a sua definição e de onde que ele veio e para onde ele vai. Basicamente isso. Daí que é a Ética Protestante, o espírito do capitalismo, que é a principal obra dele. O Weber ele vai falar que o capitalismo nada mais é do que o que aconteceu após a Reforma Protestante. Que demônios é Reforma Protestante? Muito bom. A gente estava falando de capitalismo e do nada a gente está falando de religião. Não faz muito sentido. Vamos voltar. O que é Reforma Protestante primeiro? Quem são os principais autores? Qual que é a diferença de pensamento? Reforma Protestante nada mais é do que a reforma do cristianismo, basicamente. A gente teve Idade Média. Na Idade Média, você teve uma questão muito massiva do poder da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha basicamente uma série de dogmas religiosos e isso prevaleceu até depois da Idade Média. Acontece que, após a Idade Média, o que acontece? Principalmente da Baixa Idade Média para depois. O que acontece é que surge uma classe social muito importante nesse período, que é a burguesia. A burguesia, ela vai discordar de uma série de conceitos, de dogmas da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica não acredita em acúmulo de riquezas. E acúmulo de riquezas era exatamente o que a burguesia estava fazendo e ganhando poder em relação a esse acúmulo de riquezas. E aí, influenciado por essa classe social e também por uma série de poderes abusivos em relação à Igreja Católica, porque a Igreja Católica basicamente estava no controle de todas as relações de poder e na relação de discurso também, porque quem realmente sabia ler, escrever e os principais livros de toda a história anterior que você tem na Europa estavam em poderio da Igreja Católica. Então, tudo isso influencia a reforma protestante, no sentido de que vão existir. Primeiro, você tem Martinho Lutero e outros padres que vão não acreditar em uma série de problemas, não acreditar em uma série de dogmas e falar de vários problemas que você tem na Igreja Católica. E outros pensadores, como João Calvino e outras pessoas aí falando de qual era o problema da Igreja Católica e o que deveria ser feito a partir daí. A principal questão do que precisaria fazer a partir daí está relacionado a essa questão de acúmulo de bens, porque você tem influência da questão burguesa. Então, aqui a gente tem essa questão central para falar sobre a questão do capitalismo. Quando a gente tem. E uma coisa bem importante: a reforma protestante, eles não estão criticando a base da Igreja Católica, que é o cristianismo. Eles simplesmente estão criticando alguns dos dogmas católicos e falando: nós acreditamos em Cristo, porém não acreditamos naquilo que a igreja está pregando a partir daí. Essa é a questão. Então surgiu um racha da questão cristã, e aí você tem as outras correntes do cristianismo, porém protestando em relação à Igreja Católica. As principais correntes protestantes, elas falam de teorias da predestinação e do quanto o acúmulo de bens ou o trabalho
estariam relacionados também a essa questão religiosa. O principal que a gente vai ter aqui é o João Calvino, o calvinismo e o anglicanismo também. Todos esses caras vão falar do quanto a questão do trabalho é algo importante e é algo bom. Por quê? Qual que é o panorama católico em relação ao trabalho e ao acúmulo de bens? Primeiro, o trabalho é um purgatório dos seres humanos, porque vocês foram expulsos do paraíso e o caramba, e a partir daí você terá que lutar com o suor do rosto para se manter e tudo mais. E então seria uma questão ruim de trabalho. E a outra questão é, em relação ao acúmulo de bens, é de que o acúmulo de bens não deveria ser mantido pelas pessoas, porque isso era avareza, eram vários outros pecados aí. Porque era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso na visão católica. Agora, no panorama protestante. No panorama protestante, o trabalho dignifica o homem. Por quê? Os seres humanos, eles precisam trabalhar e a partir daí, o trabalho é aquilo que vai conseguir fazer com que os seres humanos se tornem melhores. E mais do que isso, se você conseguir trabalhar, se você conseguir realmente melhorar o seu estado a partir do trabalho e acumular bens, isso quer dizer que Deus gosta de você. E aí a teoria da predestinação, de que alguns seres humanos, alguns homens, né, visão época, questões aí, de que alguns homens são predestinados a serem líderes, alguns homens são predestinados pelas questões divinas, a guiar o mundo, a serem aqueles maiores representantes em relação à riqueza e tudo mais. Para vocês terem noção, isso é a ideia americana, por exemplo, de que isso é a principal corrente de formação dos Estados Unidos e da formação da Inglaterra. Então, esses dois países, eles são os principais representantes do que é o capitalismo, justamente porque eles surgiram a partir daí. Porque eles se mantiveram com esse tipo de teoria de que algumas pessoas elas já estão predestinadas a liderarem o mundo e a guiarem o mundo porque elas conseguiram, a partir do próprio trabalho, se melhorarem e mais do que isso, Deus já gostava deles e já tinham essa predestinação para que eles guiassem o mundo. E a partir daí, a ideia de você acumular bens, de você ter essa luta constante por você acumular de alguma forma. E essa ideia de que você precisa sempre ter essa questão quase meritocrática, basicamente meritocrática, aí de lutar por melhorar, por lutar por acumular e liderar e ter esse avanço constante, basicamente isso é a questão capitalista. É isso que espalhou basicamente o capitalismo. E essa é a principal essência do que seria o capitalismo. Não é acúmulo de bens, não é dinheiro, não é nada. É simplesmente essa questão de você precisa necessariamente acumular e poupar e trabalhar e ter essa questão de melhoria constante. E mais do que isso, você tem essa racionalização econômica. Por quê? A ética protestante, ela traz uma ética utilitária, no sentido de que você vai fazer aquilo que é necessário para conseguir acúmulo, para conseguir melhorar, para conseguir melhorar o seu trabalho, para conseguir melhorar a sua rentabilidade, para conseguir melhorar a produção, e assim constantemente. Essa teoria de você estudar, de você melhorar e tentar essa luta constante tá dentro da ética protestante. E isso é uma questão bem interessante, porque a partir da ética protestante, tudo vira. Tudo.
passa a ser pensado nesse sentido de melhoria de capital, essa melhoria de produção, essa melhoria de formação e acúmulo de capital. Então, você tem. O que é o utilitarismo, basicamente? É se você consegue aquilo que você pensa no sentido de questões materiais, basicamente. De se você. Se aquilo deu certo, tudo bem. E se aquilo tá funcionando, se aquilo tá melhorando de alguma forma o seu trabalho, beleza, tá tudo bem, tá tranquilo. E mais do que isso, tudo passa a ser pensado para produzir. Tudo passa a ser pensado para, de alguma forma, acumular e melhorar de alguma forma a sua relação divina aí, basicamente. Porque se você acumular, se você melhorar seu trabalho, isso quer dizer que você é predestinado e você conseguiu melhorar a sua relação de ser humano. E a partir daí, você tem toda a aproximação de céu que você está conseguindo. Então, quando a gente fala dessa questão utilitária, tem uma questão interessante de que você. E aí é a questão mais interessante, mais legal, que a gente vai falar um pouco mais na, na escola de Frankfurt. Mas isso vem um pouco daí também, de que tudo passa a ser aquilo que você trabalhou, aquilo que você conseguiu de acúmulo. Então, isso passa a significar aquilo que você é, aquilo que você será e etc. Vou trabalhar isso melhor na próxima aula. Então, a formação capitalista nada mais é do que essa necessidade constante de você melhorar a produção e o acúmulo de riqueza. E poupar também aí. Então, basicamente, a vida humana passa a ser essa necessidade de trabalhar, essa necessidade de racionalizar todas as suas ações para que você consiga trabalhar melhor e acumular mais. E a partir daí, ter um pouco mais de aproximação do divino e mostrar a sua predestinação. Então, questões aí relacionadas ao que poderia estar fora desse sistema é insignificante. Então, por que eu falo tanto de filosofia? Filosofia é inútil. Filosofia, ela não tem a utilidade direta de estar relacionada ao trabalho, à produção. Por isso que sempre você tem essa questão de não valorizar coisas que não estão relacionadas ao sistema de produção. Mas vamos falar um pouco mais disso quando a gente falar de Escola de Frankfurt. Então, aí, recapitulando, o capitalismo não é dinheiro, não é acúmulo, não é nada disso, mas sim é a própria questão de modernização, racionalização e que vem de toda a questão da ética protestante de que é simplesmente o dever de trabalhar. E por que eu coloquei aí o self-made man? O self-made man é o homem que se faz por si mesmo, no sentido de que o ser humano, ele tem a necessidade de se melhorar e a partir daí de mostrar essa predestinação divina. Então, os seres humanos, eles precisam necessariamente se autocriar. A questão de enriquecimento próprio, aquele que faz por si próprio, aquele que realmente mostra o trabalho dele, aquele que realmente consegue enriquecer, aquele que realmente consegue mostrar que o trabalho dele teve efeito. Deu para entender? Não sei se deu para ter uma noção. Mas é exatamente essa a questão de que a falta da vontade de trabalhar é uma falta de Deus, basicamente. No sentido da ética protestante. Essa questão toda de dignificar o homem através do trabalho. Então, basicamente, essa é a ética protestante
no espírito do capitalismo. Outros conceitos em relação a Weber em relação às questões sociais. Você tem a classificação de estratificação social, mas eu posso falar um pouquinho depois disso, porque senão vocês vão perder o raciocínio, que eu tô ligada. O pensamento científico, ele tá totalmente ligado também à questão capitalista, por quê? Porque você tem um desencantamento do mundo. O que é esse desencantamento do mundo? É a racionalização do mundo. Porque, através da racionalização, estamos sempre melhorando as nossas questões produtivas e de trabalho. Então, se você pensar em toda a questão lá que você tem Taylorismo, Fordismo, toda a questão industrial e toda a questão utilitária também faz com que a gente pense dessa forma. Sem contar que toda a relação de explicações míticas ou qualquer que seja outras questões que não necessariamente estejam relacionadas a essa racionalização, elas perdem o sentido. Elas perdem total valor nesse mundo capitalista em que a gente está. Então, você tem uma questão importante no Weber também de que ele fala que esse desencantamento do mundo faz com que a gente perca aquilo que, aquilo que a gente tem dentro da gente como parte humana também. Mas, de novo, a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente falar de escola de Frankfurt, porque os caras pegaram todos esses conceitos e elevaram a uma nova potência. O que esse desencantamento do mundo faz quando a gente tem o Estado agindo? Por quê? O sistema capitalista, ele tem a formação de estados nacionais. De novo, o Weber, ele tá na formação do Estado Nacional da Alemanha. E qual que é basicamente a definição de Estado para o Weber? Nada mais é do que o monopólio da violência para mantimento de ordem e organização administrativa. O Estado basicamente é isso para o Weber. Por quê? De novo, a gente tem as questões de ações. E o que legitima essa violência para a formação desses estados? São ações governamentais da população que fazem com que essa violência, esse poder, ele seja mantido e seja organizado. E você tem como posso falar? Uma coesão dentro da sociedade. O Estado, ele se mantém unido justamente por causa dessa violência estatal. E essa violência estatal, ela é legitimidade, ou seja, ela é justificada de acordo com as ações que mais prevalecem nessa sociedade. E também da, da ação dos próprios governantes, da ação do próprio Estado. Então, de novo, você pode separar nas quatro, mas eu vou explicar aqui em três, com exemplos, para que vocês fiquem de uma forma mais didática e menos complicada. Você pode separar em poder tradicional, legal e carismático. A gente está acostumado com carismático porque a população latino-americana tem a tendência a escolher seus líderes de uma forma carismática. A gente está preocupado com os seus planos de governo? Não. A gente está preocupado com cara de nada. A gente simplesmente olha para a cara do sujeito e fala assim: ele é bonito, eu vou votar nele. Ou então, eu acho que esse cara é engraçado, então eu vou votar nele. Esse cara aí, eu acho que ele vai me ajudar de alguma forma, assim, eu considero ele um pai para mim, então eu vou votar nele. São questões de você justificar a violência do Estado. Outra questão é você justificar, por exemplo, por planos de governo, ou por você colocar simplesmente como
essa pessoa vai melhor administrar o lugar que nós estamos. Questões legais, de finalidade, basicamente. Ou então você pode pensar em questões tradicionais, ou seja, todo mundo que estava lá já estava lá faz 1000 anos, se mantém no poder faz 1000 anos e continua assim. Ou então simplesmente você conhece pessoas que também votam nessas mesmas pessoas e simplesmente vai, segue a boiada. Deu pra entender, gente? Tá de boa? A outra questão também é que você tem toda uma forma racional de administração dentro do sistema capitalista. Por quê? Aquela questão que eu falei anteriormente para vocês, de que a sociedade, a gente tem uma organização racional no sentido de que a gente forma leis, a gente forma um conjunto de normas e instrumentos para que a gente organize de alguma forma a sociedade. E é exatamente aí que está a administração da questão da burocracia. A gente sempre cria, de alguma forma, essa questão racional de tentar organizar as coisas no capitalismo. Quando você não tem informação de questões racionais, por exemplo, pequenas comunidades ou tribos, onde você tem xamãs, você tem aquela questão toda de, ele é pai do fulano, do ciclano. Lógico que você tem questões não sociais de administração dentro do sistema capitalismo. Até hoje a gente tem assim, ele é coronel de não sei onde, então simplesmente vai lá, mata, foda-se e caga-se para qualquer questão de leis. Mas a gente tenta, dentro das sociedades, manter formas racionais de controle, formas racionais de administração dentro dessas normas. Porém, contudo, todavia, o problema é quando essas normas e formas de controle são justamente justificadas por essas formas de ação e poder. Não sei se você conseguiria entender exatamente, mas é uma puta de uma questão bosta do caralho. Porque aqui também a gente tem formas de padronização. Você passa a não ser necessariamente uma pessoa. Você pode ser um número. Você é um RG, um CPF, um RA. Você, todo momento, você tem hierarquias impessoais, seja no banco, na polícia, na sua escola, em qualquer momento, quando você vai tentar conseguir um emprego, qualquer coisa. A gente tenta ao máximo não levar essas questões, porém, contudo, elas acontecem como formas de legitimidade, de poder dentro do Estado. Nesse sentido também, a gente tem a racionalização constante nas formações dos estados, da formação da sociedade de maneira geral. A gente tende ao máximo a trazer sempre para padronizações e para questões impessoais, racionais, seja nas questões, eu falei, de Estado, escola, banco, a gente sempre tem essa questão de racionalização constante no desenvolvimento do mundo de maneira geral. As pequenas comunidades, as comunidades onde você não tem necessariamente essa burocracia administrativa, elas são muito pequenas hoje, elas são muito raras, elas são bem em uma menor proporção do que as outras. E para finalizar, a gente tem o conceito de estratificação social. Estratificação social nada mais é do que basicamente o que a gente considera como movimentação no seu pequeno poder dentro da sociedade, nos seus pequenos privilégios, nessas pequenas categorias sociais. Então, tem as castas, os estamentos e as classes sociais. A gente pode pensar primeiro em classes sociais, porque a gente está comumente
acostumado com elas, né? Você tem classes E, você tem classe baixa, média, alta. E o quão possível é de você conseguir se movimentar dessas classes? Quão fácil é de uma classe baixa ir para uma classe mais alta? É uma puta de uma dificuldade você fazer isso dentro de uma capitalista em classes sociais, certo? Estratificação social é o quanto isso é fácil ou difícil. Para vocês terem noção, a classe social é o tipo de estratificação social onde essa flexibilidade é mais vista. E já é uma puta de uma dificuldade. Porque quando a gente tem outros tipos de estamentos, né? Você tem outros tipos de classificação em questões de poder e normas que a regem. Por exemplo, você tem estamentos, você lembra com certeza lá de feudalismo, onde você tem a plebe, o clero, nobreza e rei. A estratificação social aqui era baixíssima. Você tinha uma pequena possibilidade de fazer com que o seu estamento fosse mudado. Por exemplo, se em algum momento você conseguisse virar clero, ou se você conseguisse, de alguma forma, virar um soldado, em algum momento aí, de nobreza, basicamente, e virar rei era um puta de uma dificuldade, basicamente zero aí. E as castas é quando essa mudança é basicamente nula mesmo. Porque aqui a gente daria basicamente. Teria a questão do nascimento relacionado. E mais do que isso, a gente teria questões místicas também relacionadas. Lógico que aqui a gente também tem. Só que o problema daqui é que ela simplesmente é nula mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar dos Dalits ou dos Intocáveis da Índia, por exemplo, onde eles simplesmente não podem ser tocados por outras pessoas, simplesmente como impuros. Onde você simplesmente teria uma classificação de pessoas que elas vão nascer e morrer simplesmente para serem insignificantes. Aqui você teria uma certa movimentação, mesmo que você teria essa classificação de nascimento, porém existe uma certa flexibilidade quando você pode, de alguma forma, mostrar a sua honra ou qualquer coisa relacionada a isso, ou a sua característica divina, etc. E aqui estamos relacionados a dinheiro nessa movimentação, como a gente já falou anteriormente em outras aulas também, principalmente em Marx. Mas o Weber, ele dá uma questão além aí nessas classificações aqui. Gente, basicamente é isso de Weber que temos. Alguma dúvida? Eu falei que a aula hoje vai ser mais rápida. Consegui falar tudo em 1 hora, gente. Não acredito. Arrasei. Tô brincando. Mas é basicamente isso. O que você precisa lembrar do Weber? Você precisa lembrar, principalmente, disso aqui. A teoria geral da ação. A maior parte das vezes é isso que cai. Se você quer realmente estudar um pouco mais, a lista do Weber já está no Drive. Mas, se eu fosse falar, 70% das questões do Weber são da teoria geral da ação. E essa, basicamente, é a forma mais fácil. Lembrando que essas ações, elas não são puras. Elas não são rígidas. Elas se misturam também. Você pode ter uma ação que é ao mesmo tempo racional e irracional. Você não faz uma ação totalmente relacionada à questão afetiva. Você só pensa nisso quando você vai fazer. Quando você vai agir de alguma forma em relação à sociedade onde você está, a outra pessoa que você se relaciona. Porém, é aquilo que mais sobressai naquele momento. Belezinha, gente? Falem aí, alguma dúvida?
Belezinha, então. Então, é isso aí, gente. Valeu por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, vão me falando por mensagem e etc. Adoro vocês e estou com saudade de dar aulas ao vivo, como sempre. E é isso, gente. Adoro vocês. Vocês são alunos maravilhosos por estar aqui nesse momento. E é isso, gente. Valeu. Qualquer dúvida, falem comigo, por favor. Vou fazer o máximo para que vocês passem no vestibular, consigam seus sonhos aí, gente. Virei pessoa dramática, né? Só para acabar a aula de forma animada, motivacional. Brincadeira, gente. É isso aí, gente. Ó, quem chegou depois, não tem problema. Assim que eu conseguir formatar esse vídeo, vou postar no YouTube e a aula vai estar no Drive. Então é isso, gente. Boa noite. E é isso. Beijos pra vocês. Adoro vocês. Valeu, gente.